Porque nós não vivemos pelo que nós sentimos, nós vivemos pelo que nós cremos. Então tem muita gente que fala, mas não senti nada. Você tem que crer, Deus está aqui, Deus está nesse lugar. Mas quando a presença de Deus é tão forte, a gente sente, a gente percebe que Deus está no ambiente. Amém, queridos? Quem está com o coração aberto aí para ouvir a voz do Senhor? Aleluia! Bom, antes de estarmos entrando na palavra, a gente vai aqui destacar aqueles que nos visitam, né? E a gente sempre gosta de receber visitantes. Para nós é uma alegria muito grande termos visitantes conosco. E quando eu mencionar o teu nome que está nos visitando hoje, eu gostaria que você ficasse em pé, sem constrangimento, só para a gente conhecer você e saudar você nessa noite. Então nós temos hoje aqui, a primeira família aqui é o Arthur, a Ana e o filho Samuel. Pedi para vocês ficarem em pé nesse momento. Amém, glória a Deus. Temos também aqui a Tatiana e a Lívia. Podem ficar em pé um pouquinho. Igrejas, vamos saudá-los? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus, e que as bênçãos de Deus recaiam sobre a vida de vocês em nome de Jesus. Podem se assentar, fiquem à vontade no nosso meio. Queridos, ser igreja nesse tempo é um grande desafio, ser igreja de Cristo, porque tem tantas vertentes de igreja nos dias de hoje, que as pessoas ficam até perdidas. Qual é a igreja de verdade? Qual é a igreja verdadeira? Irmão, ser uma igreja autêntica nos dias de hoje realmente é um grande desafio. E eu digo o seguinte, que hoje o diabo está todos os dias trabalhando para tirar o teu coração da presença de Deus. Quando eu vou lá para o Salmo 1, por exemplo, salmo muito conhecido, diz assim: é bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, nela medita de dia e de noite. Queridos, a gente muitas vezes não para prestar atenção nesse versículo que diz: antes tem o seu prazer na lei do Senhor. O prazer pelas coisas de Deus está sendo roubado do coração dos crentes. Por que o bem-aventurado do Salmo 1 não anda na roda dos escarnecedores? Porque antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor. Por que ele não anda segundo o conselho dos ímpios? Porque antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor. Por que ele não se assenta na roda dos escarnecedores? Porque antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor. Aonde está o seu prazer? Né? Aonde está o seu prazer? Muitas vezes, para muitas pessoas, estar na igreja é uma obrigação, né? Vou cumprir a minha obrigação, mas o meu prazer está no Fantástico, o meu prazer está no Netflix, o meu prazer está nos entretenimentos esportivos que o mundo me fornece nos dias de hoje. O meu prazer está no Brasileirão, está na Copa do Brasil, está na Libertadores. O meu prazer está em tudo que é lugar. Mas Deus é apenas uma obrigação que eu cumpro malemar, né, no domingo à noite. Não, queridos, Deus tem que ser a delícia das delícias. Amém, irmãos? Deus tem que ser a delícia das delícias na nossa vida. Irmãos, Ele tem que ser o nosso prazer. A Bíblia diz: aonde estiver o teu coração, ali está o quê? O seu tesouro. Querido, aonde está o seu coração nessa noite? Aonde está o seu coração? A gente tem que olhar muitas vezes para dentro, para a gente encontrar respostas para o lado de fora. Muitas vezes as respostas do que nós estamos fazendo por fora estão dentro de nós mesmos. Está em relação a entendermos aonde está o nosso coração. Mas nessa noite, vamos pensar aqui sobre o Dia dos Pais, né? Geralmente no Dia dos Pais a gente fala sobre Abraão, né? A gente fala sobre o pai do filho pródigo. Nossa, eu já preguei aqui sobre o pai do filho pródigo, eu lembro que foi uma mensagem tremenda. Já preguei sobre Abraão, já preguei sobre tantos pais na Bíblia. Mas hoje eu quero pregar sobre o pai dos pais. Quem é o pai dos pais, irmãos? Deus. É Deus. Deus o Pai. Né? Tanto é que a primeira pessoa da Trindade é Deus, o Pai. Né? Eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 João, capítulo 3. Nós vamos estar vendo esse texto de 1 João, capítulo 3. E aqui eu vou ser
eu vou procurar ser bem didático hoje, né? Quem é professor talvez vai gostar da minha ministração aqui, porque, né, tem muito a ver com didática, tem muito a ver com essa questão de você ser um pouco didático na hora de ministrar o conteúdo, né, que Deus entregou para você para ser ministrado. Então vamos lá. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 1. Vamos ler o versículo 1, versículo 2 também, né? Vamos pensar aqui que o Espírito Santo quer falar conosco na sua palavra, na palavra de Deus. 1 João, capítulo 3, versículo 1. Quem achou diz amém? Amém. Vamos lá. Eu vou estar lendo, os irmãos acompanhem com as suas Bíblias abertas. Diz assim: vede quão grande amor, guarde essa palavra, amor. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como o veremos. Amém, igreja? Olha só, esse texto aqui ele é tremendo, esse texto aqui ele é profundo. Aqui, irmãos, Deus é apresentado para nós como Pai, né? E que amor ele tem nos dado, que é o amor de nos dar a condição de sermos filhos, né? E quando é que isso aconteceu, pastor? Quando nós aceitamos a Jesus na nossa vida. A Bíblia diz lá no Evangelho de João, capítulo 1, que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas pastor, todo mundo não é filho de Deus? Não. Todo mundo é criatura de Deus, todo mundo é criado à imagem e semelhança de Deus. Mas a identidade de filho é para aqueles que aceitaram o Filho, né? Se você quer se tornar filho do Pai, você tem que aceitar o Filho do Pai. Então quando você aceita Jesus, e Jesus entra na tua vida, se torna o seu Salvador, se torna o seu Senhor, a identidade de filho entra em você. Então esse amor nos foi revelado de uma maneira tremenda, sobrenatural, plena, total, na pessoa de Jesus Cristo, de modo que Ele nos tornou filhos, e Ele se tornou nosso Pai. Ele se tornou nosso Pai. E aqui também tem uma palavra escatológica, irmãos. No versículo 2 diz que agora somos filhos, ainda não é manifesto o que havemos de ser. Como é que você entende isso? Irmãos, isso aqui está falando da qualidade de corpo celestial que nós teremos quando Jesus se manifestar. Aqui está falando da constituição, da qualidade existencial da nossa vida após a morte. Então nós não sabemos como nós seremos após a morte. Tem gente até que acha que lá no céu as pessoas podem se casar de novo, ou não, mas não é. A Bíblia diz que seremos como anjos. Amém, irmãos? Jesus disse isso aos religiosos, porque o religioso perguntou para ele: o Senhor Jesus, querendo colocar o Senhor Jesus numa saia justa, se a pessoa casou 7 vezes, quando ela subir lá no céu, ela vai ser esposa de quem? Né? Jesus falou: não, filho, deixa eu te explicar, lá no céu é diferente. Lá não se casa, não se dão em casamento, pois serão como anjos. Então, como eu e você seremos, né, a constituição do nosso ser, nós não sabemos, mas quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Amém? Quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Ele já está lá. Jesus subiu e levou a sua identidade de Jesus para o céu. Ele sempre foi o Filho de Deus, mas como Jesus, encarnado num corpo de carne, que subiu ao céu só depois da ressurreição, irmãos. Ou seja, Jesus é, vamos dizer assim, o primogênito de todos aqueles que vão depois dele. Ele já está lá, ou seja, a humanidade foi elevada à estatura de Deus em Cristo Jesus. Você consegue entender isso? Isso não é heresia não, irmãos, né? Isso não é heresia. Jesus se tornou ser humano, e como ser humano ele ressuscitou, e com o seu corpo ele subiu
aos céus, e ele está sentado aonde? À destra do Deus Todo-Poderoso, da onde ele reina, da onde ele governa. Mas aqui nesse texto fala que Deus é Pai, né? Ele se apresenta como Pai. Eu digo que ele é Pai dos pais, ainda que exista o pai mais idoso no mundo hoje, que tem lá 100 anos, 112 anos, que nem o parente lá do irmão Jonas, né? Temos o Jonas menor e o Jonas maior. O Jonas menor, né? Então, o Jonas tem um parente de 119 anos, irmão. 119? 113. Glória a Deus, né? Que longevidade é essa? Pede para ele a receita. 113 anos. Por mais que exista aí uma pessoa com 113 anos, Deus é pai desse pai. Deus é pai de todos os pais. Deus é pai de quem nunca teve a presença de um pai na sua vida. Amém, irmãos? Deus é pai de quem nunca teve pai. Eu ouvi um testemunho que me marcou muito um tempo atrás. Na verdade, quem viu primeiro esse testemunho foi minha esposa. E fala de um menino que ele foi gerado como fruto de um estupro. A mãe dele foi estuprada. E os irmãos sabem que no Brasil, a questão do aborto, para caso de estupro, ela é vigente, né? Mas essa mãe, mesmo passando por essa experiência do estupro, ela decidiu não abortar a criança. A criança nasceu, um menino, e aquele menino cresceu, e aos 7 anos de idade, numa creche, ele foi abusado sexualmente. Ele foi abusado sexualmente. E a partir desse abuso, né, quando ele passou pela experiência do abuso, ali abriu-se uma porta para o espírito de prostituição na vida dele. E ele começou a se prostituir, ele começou a enveredar nesse caminho, e ele começou a caminhar em direção à homossexualidade. Quando ele se tornou adulto, ele se tornou um trans, uma pessoa trans, um homem que se veste, se caracteriza de mulher. E a gente fala, meu Deus, vamos recapitular a história. A gente fala, meu Deus, nasceu de um estupro, aos 7 anos foi abusado sexualmente, se tornou adulto, caminhou em direção à homossexualidade, se tornou uma pessoa trans. A gente fala, meu Deus, vai dar tudo errado. Só que olha só como é que é a história das pessoas e como Deus trabalha na história das pessoas. Esse rapaz, ele tinha uma tia e uma prima que eram evangélicos. Pregavam para ele sobre Jesus, pregavam para ele sobre Jesus, pregavam para ele sobre a salvação, mas no coração dele, presta atenção no que eu vou dizer agora, ele tinha ódio de Deus. Ele tinha ódio de Deus, porque Deus era apresentado para ele como pai. Deus era apresentado para ele como pai. Qual era a visão de pai que ele tinha? Então ele tinha ódio de Deus. E só que a vida foi passando, as coisas foram caminhando, o tempo foi passando, a depressão veio, a angústia veio no coração dele, e ele começou a se sentir pressionado por aquela angústia, pressionado por aquela depressão, que um belo dia ele se ajoelhou no quarto dele, e depois de ter tentado se matar 3 vezes, depois de ter tentado suicídio 3 vezes, quando ele pegou a faca para tentar pela 3ª vez o suicídio, ele se ajoelhou no seu quarto e disse, Senhor, se o Senhor realmente é Pai, e se o Senhor realmente existe, muda a minha vida agora. E aí no testemunho dele diz que houve um clarão no quarto, um clarão entrou ali, e ele não ouviu voz nenhuma, apenas ficou iluminado o quarto dele, e não havia luz ligada, iluminou ali, ele viu aquele clarão, e ele foi impactado por aquela glória, e ele caiu de joelhos no chão, e ele se lembrou de tudo que foi pregado para ele pela tia, pela prima, e ele naquele momento entregou a vida dele para Jesus. E sabe o que aconteceu, irmãos? Uma mudança começou ali naquela noite. Uma mudança começou ali. Ele pegou todas as roupas, né, que ele usava, roupas femininas, e deu fim, e assumiu uma identidade como uma pessoa hétero, começou a se vestir como homem, procurou uma igreja, se batizou, casou, teve filhos, e ele disse, eu não tive pai na terra, mas eu conheci o Pai que é Deus Todo-Poderoso, que mudou minha vida.
Por isso eu digo, Deus é pai de quem nunca teve pai. E esse rapaz desse testemunho, ele é pastor hoje, pastor Flávio Amaral, né? Se você entrar no YouTube, joga lá, pastor Flávio Amaral, testemunho dele, você vai ver lá tudo isso que eu te falei. Eu falei de forma resumida e sintetizada aqui, mas foi a experiência que ele teve com Deus. Mas ele tinha no seu coração uma barreira muito grande com Deus, porque Deus era apresentado para ele como pai, mas ele nunca teve um pai, né? Mas esse pai se manifestou a ele de forma sobrenatural, e através daquela experiência ele entendeu Jesus, entendeu a salvação, e Deus mudou completamente a sua vida. E hoje nós estamos aqui pensando sobre esse Deus que é amor, porque Deus é amor, irmãos. O amor de Deus ele é incondicional. Deus, ele tem um amor tão grande por cada um de nós. O amor de Deus é incomparável. E como diz lá em Isaías 49:15, pode uma mãe esquecer-se do filho a quem carrega no colo, do filho que ainda mama, né? Ainda que ela viesse a se esquecer, eu não me esquecerei de ti, pois te tenho gravado na palma das minhas mãos. Ou seja, Deus ele está querendo mostrar que ainda que o amor de mãe, que é reconhecido como o amor mais profundo nas relações humanas, seja um amor profundo, mas essa mãe chega a abandonar o filho, o amor dele ainda é maior, o amor dele ainda está acima, né, do amor de uma mãe. E quando eu penso, irmãos, trazendo para nós aqui hoje, no contexto da paternidade humana, eu quero trazer para mim e para você nessa noite, pensarmos que ser um pai que realmente faz o seu papel de pai, ser um pai que representa para os seus filhos a figura de um bom pai, é um pai que sabe exercer amor com base, irmãos, no amor de Deus, com base no amor de Deus, que é o pai de todos os pais. Exercer amor com o entendimento de que amar não é somente aquele amor que nós muitas vezes enfatizamos, que é o amor que acolhe, que é o amor que provê, que é o amor que abraça, que é o amor, irmãos, que sustenta, né? Mas que amor também é disciplinar, é corrigir, é educar, é trabalhar para que o caráter do filho seja formado de uma maneira a ser um bom caráter, ou seja, a ser um caráter de Cristo, né? Então amar não é apenas você acolher, receber, prover, mas também ensinar, disciplinar, educar, corrigir, com o propósito de formar o caráter do filho. E pensando nisso, irmãos, a proposta dessa noite é: ser um bom pai é saber amar os seus filhos. E para nós desenvolvermos essa palavra, eu trouxe aqui um acróstico. Os irmãos conseguem ver o que está escrito aqui? Amor, né? O que é um acróstico? Acróstico, igreja, é um método didático de você expor algumas verdades sobre uma palavra central. É uma maneira de você mostrar toda a amplitude que essa palavra tem, usando as letras dessa palavra para revelar de forma prática como essa palavra se aplica. Ou seja, o amor ele se aplica na nossa vida, mas para ele ser aplicado ele tem ações práticas. E para que nós possamos descrever essas ações, vamos usar a própria palavra amor, usando cada letra para explicar uma ação prática, né, que envolve amar. Como o amor se aplica nas nossas vidas através de ações práticas. E qual é a primeira letra da palavra amor aqui, irmãos? A letra A. Muito bem. Então, para essa letra A aqui, nós vamos encontrar a primeira ação prática, no sentido de entender que ser um bom pai envolve amar e desenvolver uma ação prática que comece com a letra A. E qual é a palavra? A palavra é atenção. Ou seja, quem ama tem atenção. Fala para o seu irmão aí: quem ama tem atenção para com aqueles a quem ama. Então vamos lá, vamos preencher aqui: atenção, né? Então a primeira palavra, atenção. Vamos preencher juntos aqui. Até o final a gente preenche tudo. Irmãos, atenção. Quem ama tem atenção.
E nós precisamos, irmãos, hoje exercitar amor no sentido de termos atenção com as pessoas a quem nós amamos, porque vivemos um tempo de grande desatenção, e tudo aquilo que você não dá atenção, ou que você não dispensa a devida atenção, você pode perder. Se você trabalha numa empresa, por exemplo, você trabalha numa empresa que tem metas, e você começa a tratar com desatenção as metas, você começa a tratar com desatenção vamos dizer assim, a política de trabalho daquela empresa, você começa a tratar com desatenção a hora de entrar, a hora de sair, você começa a tratar com desatenção vamos dizer assim, o trabalho que é esperado que você faça. O que vai acontecer? Você pode chegar num belo dia e alguém te chamar e falar: olha, infelizmente você não faz parte do nosso quadro de funcionários, né? Porque você não tratou com atenção aquilo que precisava de atenção. Uma pessoa que está casado, levanta a mão os casados aí, por favor. Muito bem. Uma pessoa que está casada, mas que quer viver como solteiro, saindo, chegando a hora que quer, né? Saindo de manhã, chegando à noite, e, enfim, sem se preocupar com a esposa. O homem que assim o faz, ele pode ter a grata surpresa de um dia chegar em casa e encontrar uma carta escrita assim: fui embora, aguentei até onde pude, tchau, fui. Por quê? Porque não deu atenção. Às vezes, por causa de desatenção, nós perdemos coisas importantes na nossa vida. Eu fiquei chocado, irmãos, quando eu vi uma matéria de uma mãe que saiu com a criancinha e deixou a criancinha no banco de trás do carro. E ela, preocupada com tantas coisas, ela tinha que deixar a criança na creche para ir trabalhar. E ela, preocupada com tantas coisas, passou pela creche, foi trabalhar e deixou a criança fechada dentro do carro. Sabe o que aconteceu com essa criança? Ela morreu por causa de uma desatenção. Perto de casa, irmãos, alguns anos atrás, ali na Guaicurus, uma menina ia pedalando, né, na sua bike. De repente alguém abriu a porta do carro, ela bateu na porta do carro, caiu, passou um caminhão e ceifou a vida dela por uma desatenção. A gente fala: mas pastor, é só uma desatenção, é só uma desatençãozinha. Irmãos, nós não podemos tratar desatenção como uma coisa pequena. Se nós amamos de verdade as pessoas que convivem conosco, nós temos que ter atenção para com essas pessoas, nós temos que dar atenção a essas pessoas. Irmãos, por quê? Porque em muitos lares hoje existem muitos filhos com depressão. Em muitos lares hoje existem muitos filhos com tendência suicida. Em muitos lares hoje existem muitos filhos com problemas espirituais. E o que eles querem, irmãos? O que eles querem? Atenção. Atenção. Tem muitos filhos hoje passando situações terríveis no aspecto emocional de suas vidas, no aspecto espiritual de suas vidas, e muitas vezes estão ali, dentro de casa, querendo tirar a vida, depressivos, e está faltando a atenção dos pais. Está faltando a atenção dos pais. Nós, como pais, precisamos estar atentos aos sinais que os nossos filhos mandam, aos sinais emocionais, aos sinais comportamentais que os filhos mandam, porque os filhos mandam sinais emocionais para nós, sim ou não, irmãos? Quando o nosso filho está triste, quando ele está reflexivo, quando o nosso filho está eufórico demais, quando ele está quieto demais, tudo isso são sinais. São sinais que nós temos que perceber, e nós temos que fazer a leitura. Quantos aqui conseguem muitas vezes chegar na sua casa e detectar se uma pessoa está bem ou não? Se ela está normal ou se ela está fora do seu normal? Quantos conseguem fazer isso? Perceber isso, né? A Marlene levantou a mãozinha dela ali, timidamente, mas levantou, né? Então isso é atenção. Isso é atenção. Você observar as pessoas, você ver como as pessoas estão, né? Por exemplo, eu tenho 3 filhos. Eu tenho o Gabriel, baixista, estava aqui. Louvor, bênção, Gabriel. Todos vocês,
Não são. Tem o Mateus, que está lá em São Gabriel, né, servindo lá, trabalhando lá, cumprindo, né, a sua escala de trabalho. Tem o Davizão, né, o Davi, que está lá com a Carla, a minha nora também. Enfim, eu tenho esses 3 filhos. A memória mais recente é do Davi, que ficou mais tempo em casa. Então, quando o Davi chegava em casa, meio quieto, meio cabisbaixo, alguma coisa aconteceu. Davi, põe para fora, desembucha, né? Qual que é a situação, né? Eu percebo, a minha esposa percebe mais ainda, porque parece que a mulher tem um senso mais aguçado dessas coisas, né? Então, faz a leitura. Por exemplo, a minha esposa, quando ela está triste, quando ela está de cara meio amarrada, meio fechada, eu já faço a pergunta: o que foi? Onde é que está doendo? Qual é a situação? Tem momentos que eu nem pergunto mais, porque eu já sei, né? Eu já sei, mas eu faço a leitura dela. Se ela estava triste e eu perguntei por que, insisti, é por causa da cirurgia, né? Que ela vai ter que fazer de catarata nos olhos. É uma cirurgia delicada e tal. Imagina, né? Tudo que está relacionado a olho é complicado, né, irmãos? Mas enfim, a gente conversou e tal, e ela se levantou de novo. A minha sogra, por exemplo, quando eu chego lá, ela está com a carinha meio amoada. Aonde é que está doendo? Aonde que está a dor? Não, está tudo bem. Às vezes ela quer dar um perdido na gente, quer dizer que está tudo bem, mas a gente cutuca, não, está doendo as costas, está doendo aqui. A gente sabe que tem alguma dorzinha no corpo. Por quê? Porque a gente está olhando com a atenção. A gente está olhando com atenção. Irmãos, dar atenção para as pessoas é dar amor. Amém? Dar atenção para as pessoas é dar amor. Nós vemos um tempo que as pessoas não estão dando mais atenção umas para as outras. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão desenvolvendo relacionamentos frios, superficiais, calculistas. Sim ou não, irmãos? Eu fui funcionário do Bradesco 25 anos. O Gabriel está lá no Bradesco ainda, mas eu trabalhei 25 anos no Bradesco. E quando começou a questão do autoatendimento, não, só vai para o caixa, tudo no caixa eletrônico. Irmãos, na minha época tinha um atendimento assim mais preocupado com o relacional, com o pessoal. Hoje é tudo na máquina, e com isso as pessoas vão se relacionando mais com a máquina. Hoje tem serviço que você não vai mais no banco para fazer, você faz aonde? Celular. E a gente vai tendo relacionamentos cada vez mais distantes das pessoas. E às vezes o relacionamento entre pais e filhos também entra nessa situação do celular. Relacionamento à distância, relacionamento frio. Nós temos que dar atenção. Irmãos, atenção. Nós precisamos dar atenção a quem nós amamos. Quando você dá atenção a quem você ama, você se torna uma pessoa mais preparada para ajudar as pessoas que você ama. Você se torna uma pessoa mais preparada para ser um instrumento de Deus na vida dessas pessoas. A atenção, ela não permite que você se torne uma pessoa ausente para ajudar, ausente para sentir a dor do outro, ausente para sentir a necessidade do outro, ausente para ajudar o outro, ausente para aconselhar o outro. Então nós precisamos dar atenção. E aí eu faço uma pergunta, né, a quem tem filhos pequenos, por exemplo. Quem tem filhos pequenos, levanta a mão aí. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, pais de filhos pequenos. A gente tem que olhar com atenção ou não aquilo que os nossos filhos assistem e veem nas redes sociais? Sim ou não, irmãos? Irmãos, nós temos que olhar com muita atenção o que os nossos filhos assistem, o que os nossos filhos veem nas redes sociais, o que os nossos filhos veem em desenhos hoje. Por quê? Porque o mundo mudou demais, irmãos. Na minha época, os desenhos eram muito diferentes, eram muito mais inocentes, né? Minha época era Pica-Pau, Corrida Maluca. Quem é da minha época aí? Quem lembra do Pica-Pau, da Corrida Maluca? Gato Félix, foi longe agora, hein? Gato Félix, Corrida Maluca, Pica-Pau, Peter Potamus, Pepe Legal, irmãos, eram esses desenhos, Perna Longa, né? O
Papaléguas, né? Eu dava risada aquele coiote toda vez se dando mal, tentando pegar o papaléguas. Mas irmãos, eram desenhos com uma outra vertente, né? Era para divertir, era para falar sobre força. Tarzan, assisti muito Tarzan, né? E hoje, os desenhos de hoje, eles vêm com uma carga ideológica, comportamental pesada, para interferir, irmãos, no entendimento moral dos nossos filhos. Hoje, irmãos, os desenhos de hoje estão cheios de ideologias anticristãs. Os desenhos de hoje estão cheios de ideologias que ferem princípios que para nós, como cristãos, não podem ser deixados de lado, né? Algum tempo atrás, a Heloísa ficava com a gente lá, ainda fica, mas ela gostava muito de um desenho lá chamado Jurassic World na Netflix. E aí, eu lembro que eu estava assistindo, até que chegou numa fase em que as duas meninas desse desenho se beijaram. As duas meninas. Falei, Jurassic World acabou, né? Porque, irmãos, duas meninas se beijando, qual é a ideia que passa para uma criança? Que duas meninas podem namorar, que duas meninas podem ter um relacionamento afetivo de namoro. E isso que o desenho vai plantando no coração das crianças, porque quando você é criança, você se identifica com o personagem do desenho. Eu lembro que a Heloísa assistia Frozen é linda, é bonita. Ou seja, irmãos, as crianças se identificam com os personagens dos desenhos que elas assistem. Tem homem que tem vergonha de falar que quando era criança queria ser Homem-Aranha, Capitão América, né? O Tarzan, sair pulando de galho em galho, né? Não vou falar que sou eu, irmãos. Porque a gente se identifica com os desenhos que a gente assiste, né? Isso influencia a nossa cabeça, as nossas atitudes, os referenciais, né, da nossa vida. Muitas vezes a gente absorve pelos desenhos. Então hoje a gente precisa tratar ou não com atenção essas questões da nossa casa. Sim ou não, irmãos? Então amar, veja bem, a aplicação do amor como pais cuidadosos, como pais que querem o melhor para os seus filhos, tem a ver com atenção. Nós precisamos ter atenção, porque às vezes uma desatenção causa uma tragédia, né? Uma pequena desatenção pode causar um problema que vai fazer você sofrer e chorar lá na frente. Então nós temos que ter atenção hoje com os nossos filhos, fazer a leitura emocional deles, né? Às vezes o filho está com um problema e não quer falar, mas você tem que chegar junto. Filho, qual é a dificuldade, né? Qual é o problema? Vamos conversar. Então, atenção também tem a ver com a amizade, né? O pai e a mãe tem que ser aquele que corrige, aquele que orienta, aquele que dá direcionamento, mas também tem que ser o amigo, né? Nós precisamos ser o amigo. O melhor amigo do meu filho tem que ser eu tenho que ser, você tem que ser, porque se você não for, ele vai arrumar um outro melhor amigo lá fora, com quem ele vai abrir o coração, vai chorar as pitangas, as mágoas, vai aceitar conselho, né? Então nós precisamos entender, atenção, amizade, tudo começa com A, e amar tem a ver com tudo isso, irmãos. Amém? Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui? Amém. Glória a Deus. Irmãos, como é bom quando dentro do lar as pessoas têm atenção umas com as outras. Como é bom quando o marido trata com atenção a sua esposa, trata com atenção a esposa. Como é bom quando a esposa tem atenção para com as necessidades do seu marido. Como é bom quando os pais tratam com atenção a necessidade dos seus filhos. Como é bom quando os filhos também tratam com atenção a necessidade dos seus pais. É mais difícil? Né? Tem uma frase que diz assim, que um pai cuida de 10, mas um filho, ou 10 filhos, não cuida de um pai. Essa frase, ela quer dizer o seguinte, que a disposição de amar e de cuidar que está no coração de um pai, é muito mais pronta
do que muitas vezes a disposição de amar e de cuidar que está no coração de um filho. Mas nós podemos mudar esse jogo, amém, filhos? Esse jogo pode ser mudado, né? Esse jogo pode ser diferente na sua vida. Você não precisa jogar como o mundo joga. Não é porque o mundo joga assim que eu vou ser assim, né? Então nós podemos ser filhos que cuidamos com amor e que damos atenção aos nossos pais. Quem é filho aqui tem pai aqui? Muito bem. Se seu pai precisar de R$100 hoje, você tem? Tem aí, Gabriel? Você viu como é que a gente pega? Né? Então, irmãos, é aquela história. Às vezes o pai precisa do filho, e muitas vezes o filho precisa dos pais. E tudo isso deve fluir dentro de uma relação de amor, onde existe atenção, onde existe atenção com a necessidade do outro. A sua necessidade deve ser preocupação minha, né? A necessidade, e a minha necessidade deve ser preocupação sua, e devemos tratar com atenção todas essas questões. Amém, igreja? Amém. A outra palavra de amor é M. Amar muitas vezes tem a ver com manter-se firme. Fala para o seu irmão aí, amar tem a ver com manter-se firme. Nós que estamos aqui temos que nos manter firmes. Pai, mãe, mas principalmente os pais, precisamos nos manter firmes. Firmes de que maneira, pastor? Firmes no compromisso de educar os nossos filhos, porque quem ama educa, amém? Quem ama educa, quem ama instrui, quem ama ensina. Irmãos, a responsabilidade dos pais foi dada por Deus lá atrás. Se você vai lá em Deuteronômio capítulo 6, se não me falha a memória, versículo 10, está escrito assim: pais, vocês falarão aos seus filhos, levantando, andando pelo caminho, deitando, atarás nos umbrais das portas a minha palavra. Em outras palavras, eu estava dizendo assim: vocês inculcarão na mente dos seus filhos os meus ensinamentos, porque os meus ensinamentos não podem morrer em vocês, eles têm que ser passados para frente. Os seus filhos serão a continuidade do que eu tenho na vida de vocês. O que Deus tem na nossa vida, irmãos, é bênção, é vitória, é restauração, é promessa em Cristo, e isso tem que ser passado para os nossos filhos. O que Deus tem para nós é um modelo de vida celestial, que exalta Deus na terra, e isso tem que ser passado para os nossos filhos. Então nós temos um compromisso, uma responsabilidade de amor, e isso é amor, de educar os nossos filhos. Quem vai educar os nossos filhos não são os professores lá na escola, que ensinam matemática, língua portuguesa, língua inglesa. Quem vai ensinar e educar os nossos filhos sobre o que é certo, sobre o que é errado, moral, ética e espiritualmente, não são, irmãos, os apresentadores de auditório que tem na televisão, né? Os formadores de opinião que a mídia hoje utiliza, né? Não, quem vai educar, quem vai ensinar para o meu filho o que é certo e o que é errado segundo a vontade de Deus, sou eu, é você que está aqui, é pai e mãe. Nós não podemos, irmãos, abrir mão disso. Nós não podemos, irmãos, abrir mão de sermos os educadores dos nossos filhos. Quando nós fazemos isso como pais, né, eu falo mais diretamente aos homens, nós estamos honrando quem? Quem que diz que a gente tem que educar os nossos filhos? Deus. Então você, pai, quando você assume o seu papel de educador dentro da sua casa, você está honrando a Deus, você está honrando o Senhor. E hoje o mundo trabalha para que os homens não façam isso, para que os homens não assumam esse papel. Aí os homens têm sempre aquela desculpa: estou trabalhando demais, estou correndo demais. Não, nós temos que ter tempo para sermos os educadores dos nossos filhos. E a melhor maneira de educar os nossos filhos não é com aquilo que nós falamos, é com o nosso exemplo de vida. Com o nosso exemplo de vida. A melhor maneira de um pai ensinar ao seu filho aquilo que ele quer que o filho viva
é exemplificando com a sua vida aquilo que ele quer que o filho valorize e pratique. Por exemplo, se eu quero que meu filho valorize estar na igreja, se eu quero que meu filho valorize ler a Bíblia, se eu quero que meu filho valorize oração, o que meu filho tem que me ver fazendo? Estar na igreja. Meu filho tem que me ver lendo a Bíblia, e meu filho tem que me ver orando. Se eu quero que meu filho valorize a integridade como valor de vida, o que ele tem que ver em mim, irmãos? Integridade. Se eu quero que meu filho valorize honestidade como valor de vida, ele tem que olhar para mim e ele tem que ver o quê? Honestidade, né? Então eu preciso ser o exemplo que o meu filho vai seguir. Eu fiquei muito feliz hoje quando os meus 3 filhos passaram para mim lá aquela mensagem no grupo da família, e todos eles falaram: pai, obrigado, tal, teu exemplo. Ou seja, não sou perfeito, irmãos, sou cheio de defeitos, tenho muitas falhas, irmãos, erro bastante, mas graças a Deus eu consegui passar para os meus filhos o exemplo que foi necessário para eles se tornarem quem eles são. Então nós precisamos entender que essa missão não é só do pastor, essa missão é de todos os pais. E o pai, quando ele assume essa responsabilidade de ser o educador, ele, irmãos, ele traz o lar dele dentro de uma sintonia, de um equilíbrio espiritual muito grande. O lar dele se torna um lar equilibrado, não existe desequilíbrio dentro do lar. Agora, o problema é que quando o homem deixa de liderar, o lar fica desequilibrado. Por quê? Porque a mulher começa a liderar no lugar. Irmãos, homens, não fiquem tristes com o que eu vou dizer, tá? Mas parece que quando Deus criou a mulher, Deus já criou a mulher apta para liderar. Parece que a mulher, ela já nasceu pronta para liderar, e se deixar ela, lidera, ela vai lá fora, trabalha, vem para dentro de casa, dá uma dura no marido, põe os filhos de joelho, enfim. E o homem, parece que ele precisa buscar uma capacitação para liderar. Eu vejo que Deus, quando Ele nos deu essa incumbência, é como se Ele dissesse: você precisa ter um esforço adicional, um esforço a mais, né? Porque, irmãos, porque se nós não liderarmos, o que vai acontecer? Alguém vai ter que liderar. E o que acontece? A mulher, ela olha, ela fala: tem que liderar, mas não está liderando. O que ela faz? Ela lidera. Ela começa a ditar as regras, né? Ela começa a dirigir tudo. E a vontade de Deus é que o homem seja o cabeça. É o que a Bíblia diz, que o homem é o cabeça da sua casa. Isso não tem nada a ver com machismo, viu, irmãos? É uma questão de postura de liderança, de conduzir o seu lar, de dar segurança à mulher, de dar norte aos filhos. É nesse sentido, irmãos. Então a mulher, ela anda lado a lado com o marido. Porque hoje você falar sobre isso, nesse mundo onde o feminismo está em alta, essa pregação é machista, essa pregação está levando a mulher a ficar debaixo do pé do homem, e vocês vão ver todos os dias, é feminicídio, é homem batendo em mulher, espancando mulher. Mas é isso que o mundo quer colocar na nossa cabeça, porque aí as mulheres ficam decepcionadas com os homens e começam a se abrir a relacionamentos com outras mulheres. Para que eu vou ter um homem? Vocês conseguem entender essas questões? O mundo manipula situações em cima das fragilidades humanas. E não estou aqui defendendo quem bate em mulher, irmãos. Estou apenas dizendo que o mundo jaz no maligno. Então o maligno vai trabalhar para que cada dia mais os homens cometam erros mais absurdos possíveis, para que a ideia de casamento entre homem e mulher fique cada vez mais deteriorada, para que as pessoas tenham mais dificuldade de aceitar e entender o que a Bíblia diz. Porque o que acontece na sociedade hoje, a sociedade, ela quer que você não aceite o que a palavra de Deus diz, quer que você ande segundo os preceitos do mundo. Então a Bíblia diz que o homem tem que ser o líder dentro da sua casa. Isso é bíblico, né? E nós precisamos exercitar isso em amor. Então a mulher,
Alguém disse isso, eu concordo. Ela não foi tirada do osso do pé para não ser pisada. Amém, mulheres? Não amém, hein, mulheres? Amém. Aleluia. Também não foi tirada do osso da cabeça para dominar o homem. Ela foi tirada de onde? Costela. Para andar lado a lado. Para ser cuidada. A costela, ela fica debaixo do braço, né? O homem tem que abraçar a sua esposa e andar com ela lado a lado. É assim que Deus quer ver a gente. Deus não quer ver homem bater em mulher. Deus não quer ver mulher, vamos dizer assim, tratando o homem como se o homem fosse um incapaz. Não é isso que Deus quer. Deus quer equilíbrio, e nós precisamos buscar isso, né? Então nós precisamos às vezes colocar em ordem a nossa casa. Precisamos colocar em ordem, né, o nosso lar, os nossos relacionamentos. Então nós precisamos se manter firme. Quem vai ensinar, quem vai educar, quem vai mostrar como se serve a Deus, sou eu sou o pai, eu tenho essa missão. Amém? Nós temos que nos manter firmes diante das provas que muitas vezes Deus permite a gente passar. Vou repetir, nós temos que nos manter firmes também diante das provas que Deus muitas vezes nos permite passar. Abraão, ele foi provado. Diz a palavra de Deus que Deus provou Abraão e mandou ele levar Isaac ao monte. Sim ou não, irmãos? Veio uma prova ali, como um pai. Veio uma prova para ele como um pai, na condição de pai. E Deus provou o coração de Abraão. Deus trouxe uma provação sobre ele. E ele teve que se manter firme. Ele teve que se manter firme. Porque muitas vezes, queridos, o que acontece com a gente, como cristãos? A gente quer ser honrado pela fé. A gente quer ser honrado pela fé, com os milagres da fé, com as curas da fé, com as bênçãos da fé. Mas existem momentos em que nós temos que honrar a fé no Deus que nós servimos. E em que momentos acontece isso? Nos momentos quando Deus coloca situações na tua vida ou no teu caminho que são desconfortantes, desconfortáveis, situações que você não gostaria de passar, situações tristes, situações de sofrimento que Deus permite você passar e não te explica o porquê. Porque quando Deus coloca um problema na tua vida e te explica o porquê do problema, é uma coisa. Agora quando Deus fala, ó, tem que passar. Por quê? Não tem porquê, tem que passar. Você está entendendo? Aí você tem que honrar a fé. Sabe aquela situação de você crer para ver? O problema de muitos crentes é que eles querem ver para crer depois. Com Deus é diferente. Você tem que crer para ver depois. Sabe aquela situação de você confiar na sabedoria de Deus? O que é confiar na sabedoria de Deus, pastor? É aquela situação que você está nela, você não entende ela, você não sabe o que está acontecendo, mas você fala para você mesmo, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei o porquê disso, mas o meu Deus sabe. Eu confio na capacidade dele de fazer o melhor por mim, numa situação que eu não sei o porquê e nem o que vai acontecer, mas ele sabe e ele vai fazer o melhor por mim. Isso é confiar em Deus. E às vezes você passa por uma prova para aprender a confiar em Deus. Deus não prova você para ele saber quem você é, ele já sabe. Amém, igreja? Deus precisa provar alguém para ele saber alguma coisa da pessoa? Não, irmãos. Ele te prova não para ele saber, ele te prova para mostrar quem você é para os outros, para você mesmo. E muitas vezes para tirar uma disposição errada do teu coração que você não viu, mas ele viu. E eu vou confessar uma coisa para os irmãos que não está na Bíblia, tá? Isso é interpretação minha. Eu assumo aqui vamos dizer assim, o ônus da causa. Eu acredito que Deus provou Abraão porque havia uma disposição errada no coração dele que ele não havia percebido. Mas aquela prova tirou aquilo, removeu do coração de Abraão aquela disposição que estava dentro dele e que Deus precisava de uma prova para remover. Então eu quero dizer para você o seguinte: pai está aqui. Às vezes você passa por prova, e às vezes você fala, não sei porque eu estou passando por essa prova. É porque Deus viu alguma coisa no teu coração que você não viu. Ele está usando a prova para tirar, ele está usando a prova para te melhorar. Ou seja, a prova, ela não vem para te destruir, ela não vem para te derrubar, ela vem para te aperfeiçoar.
ela vem para te melhorar, ela vem para fazer de você uma pessoa melhor, como servo nas mãos de Deus. Então a prova vem com propósitos abençoadores e aperfeiçoadores da nossa vida, amém, irmãos? E quando nós estivermos na prova, nós temos que nos manter firmes. Você tem que se manter firme, porque é passando pela provação que você vai chegar na provisão. Porque, irmãos, quando Abraão saiu da sua casa para levar Isaac para o monte, ele foi provado. Mas quando ele chegou lá no monte, obedecendo a Deus, chegou um momento em que a provação acabou, e aí entrou a provisão de Deus, porque tinha um cordeiro lá preparado, tinha uma provisão preparada para Abraão, mas ele precisava passar primeiro pela provação. Ou seja, você não vai viver na provação, irmão. Fala para o seu irmão, você não vai viver na provação. A provação vai acabar, e depois da provação vem a provisão. Tinha um cordeiro lá, e a provisão de Deus estava no cordeiro. Eu quero dizer para você, querido, a provisão de Deus está no cordeiro para a tua vida hoje. Existe provisão no cordeiro de Deus para você hoje. Provisão de cura, provisão de restauração, provisão de avivamento, provisão de renovo, provisão de bênção na sua vida. O cordeiro chama-se Jesus. Toda a provisão de Deus está em Cristo, ela é sobre a tua vida. Então passe pelas provas entendendo que a prova vai acabar, e quando ela acabar, vai vir a provisão, porque você foi obediente. E nós não podemos esquecer que nessa provação de Deus na vida de Abraão, quem estava do lado dele? O seu filho. O seu filho era um pai caminhando com o filho. E durante toda aquela provação, Isaac não viu Abraão murmurar, Isaac não viu Abraão se revoltar, Isaac não viu Abraão querendo desistir de servir a Deus. E a minha pergunta para vocês, pais que estão aqui, no momento que você está passando pela prova, o que vocês têm ensinado aos seus filhos? Porque muitas vezes é na prova que você vai ensinar valores aos filhos de vocês. É na prova que nós vamos ensinar valores aos nossos filhos. Quem aqui já passou por prova financeira? Levanta a mão aí. Eu vou levantar as duas. Irmãos, prova financeira, parece que o crente está sempre nessa, né? Irmãos, eu já passei por prova financeira. Eu lembro de uma prova que eu passei. Nessa época eu era caixa no Bradesco. Eu não tinha nenhum cargo ainda de chefia. Eu era caixa. E geralmente quando as provas vêm, é sempre quando você está no vermelho. Ou seja, é naquele momento que você já está com a corda no pescoço. Sabe aquele momento que você não pode perder mais nem um centavo, porque você já está no vermelho? E aí eu era caixa. Deu diferença no meu caixa, R$1.000. Aí você pega a fita. Tem fita ainda, Gabriel? Aí você pega a fita do caixa, vê todas as transações de R$1.000 e tal, e conta e vê de trás para cima, de cima para trás, nada. Aí tá. Eu lembro dessa semana, irmãos, que eu estava nessa prova. Eu fui numa vigília de oração na Igreja Batista Centenário do Povo. E aí eu estava lá nessa vigília de oração. E aí foi uma irmã da Assembleia de Deus lá, que nunca foi lá. Ela foi lá só naquela noite, só para falar para mim, só para Deus usar ela na minha vida. Eu estava lá na reunião de oração, de repente a irmã chegou. Está na prova, né, filho? Passando pelo deserto? Falei, tô. Ela falou, pois é, no deserto a gente não pode murmurar, no deserto a gente não pode reclamar, no deserto a gente não pode duvidar, porque no deserto do crente tem um Deus que tira a água da rocha, porque no deserto do crente tem um Deus que faz o milagre acontecer de onde ele menos espera. E eu quero dizer para você, eu vim aqui para dizer isso para você, que você vai passar pelo deserto. Se você passar pelo deserto do jeito certo, o Senhor vai te surpreender com uma bênção lá na frente. Irmão, saí de lá feliz demais, né? Deus falou comigo, Deus falou que eu vou sair do deserto. Eu cheguei em casa feliz, irmãos. Enfim, fiz um empréstimo, paguei a diferença, fiquei endividado. Mas aí passou, irmãos,
2 ou 3 meses, eu fui promovido para uma outra agência, a chefe de serviço. Tem esse cargo ainda no Bradesco? Então eu era chefe de serviço na época. Aí eu fui promovido, aí veio um adicional e tal, tá. 2 meses depois fui promovido para chefe de serviço C. Era B, fui promovido C. Tinha essas letras na época. E aí, passado mais uns 3 meses, fui promovido para chefe de serviço F. Irmãos, nunca dentro do banco alguém tinha sido promovido assim, em sequência, assim, 3 vezes. E aí, é claro, o salário foi aumentando. E aí eu lembrei do que a mulher falou, que Deus iria me dar uma bênção se eu passasse pelo deserto sem reclamar, sem murmurar, apenas confiando que Ele é Deus sobre a minha vida. E por que eu estou dizendo isso para você hoje? Porque talvez exista alguém aqui passando pela prova. Eu quero dizer que o mesmo Deus que agiu na minha vida, Ele está aqui para agir na tua vida hoje. Ele está aqui para tirar a água da rocha hoje. Ele está aqui para prover na tua vida hoje. Amém, igreja? É o mesmo Deus. Mas você precisa se manter firme. Mantenha-se firme. Mantenha-se firme, pai. Mantenha-se firme, mãe, no propósito de servir a Deus quando as coisas não estiverem do jeito que você gostaria que elas estivessem. Quando às vezes as situações não estão agradáveis, mantenha-se firme servindo ao Senhor, porque lá na frente Deus vai reverter tudo em seu favor. Amém? Então aqui o M é de manter-se firme. Manter firme. Então aqui, amar é ter atenção. Amar é manter-se firme. E amar, qual que é a terceira letra da palavra amor, irmãos? Ó, amar é orar por quem você ama. Amém? Fala para o seu irmão aí, quem ama, ora. Irmãos, nós temos que orar. Quando nós, como pais, oramos pelos nossos filhos, nós não somente ensinamos eles a terem fé, mas nós trazemos os milagres de Deus sobre a vida deles. Amém? Quando você ora pelos seus filhos, não somente você traz milagres, não somente você edifica a fé dos seus filhos, mas você traz os milagres e as bênçãos de Deus sobre eles. 2 pais me chamam a atenção na Bíblia. Um deles foi a reflexão de sexta-feira. O pai que era pai do filho epilético, aquele filho que era tomado por um demônio, e ele era jogado no fogo, ou ora ele era jogado na água. E diz a palavra de Deus que aquele pai, ele se apresenta diante de Jesus, ele se ajoelha diante de Jesus. Eu quero dizer para você, querido, a imagem de um pai ajoelhado diante de Deus, clamando pelo seu filho, ela é forte, ela é tocante, e muitas vezes é essa imagem que você tem que construir na mente dos seus filhos. É essa imagem, pai, que você tem que construir na mente da sua família. Um pai que se ajoelha diante de Deus, um pai que crê que Deus pode mudar as situações difíceis da sua vida. E aquele pai se ajoelhou e ele buscou ao Senhor Jesus diante de toda a luta, diante de todo o sofrimento, diante de todo o cansaço que ele havia passado, diante de toda a decepção que ele teve, até mesmo com os discípulos de Jesus, porque ele levou os discípulos oraram, não resolveram, mas ele continuou firme, crendo que Jesus resolveria. Ele não saiu da presença do Senhor, ou seja, ele tinha uma capacidade de crer que o manteve firme na fé, apesar do sofrimento, apesar da dor e apesar das decepções. Ou seja, mesmo decepcionado com pessoas que servem a Deus, eu não abandono Jesus, eu não saio da presença de Jesus. Eu quero perguntar aqui, quem aqui já se decepcionou com crente? Pode levantar a mão, irmão, seja corajoso. Muito bem. Irmãos, a gente vai se decepcionar com pessoas até mesmo dentro da igreja. Ah, pastor, porque as pessoas são mau caráter? Não, nem sempre, às vezes tem também. Mas muitas vezes você vai se decepcionar com as pessoas porque elas não estão preparadas para atender às suas expectativas. Só por isso, porque elas não cresceram o suficiente.
Você está cobrando de uma pessoa uma maturidade que ela não tem. Você está cobrando muitas vezes uma pessoa uma espiritualidade que ela não tem. E aí você se frustra. E aí porque você se frustra, você quer sair da igreja. Você quer abandonar Cristo. Você quer abandonar a fé. Irmãos, quantos crentes estão usando decepção com crente para sair da igreja? E tem uma frase que diz que quem sai da igreja porque se decepcionou com crente nunca esteve na igreja por causa de Jesus. Nós temos que entender que pessoas são falíveis, pessoas são falhas, né? Então nós precisamos entender que todos nós aqui estamos crescendo. Então pais e mães que estão aqui, passem pela dor, passem pelo cansaço, passem pelos problemas que os seus filhos têm. Aquele pai tinha um problema que ele não sabia como resolver, e era um problema que trazia um desgaste muito grande para ele, mas ele conseguiu ver o problema resolvido. Por quê? Porque ele não desistiu de Jesus, ele não desistiu de orar, ele não desistiu de buscar ao Senhor diante das situações que ele passou. Então fique firme nesse propósito, ore. A oração, ela com certeza impactou a vida daquele filho. Imagina aquele filho depois de restaurado, qual era a imagem que ele tinha do seu pai? O pai que socorria ele na água, socorria no fogo, mas um pai que ficou firme na presença de Jesus até que o milagre chegasse. Qual era a imagem que ele tinha daquele pai? Com certeza aquele pai era um herói para ele. Eu quero dizer para você, se o seu filho precisa ter um herói, esse herói tem que ser você. Amém? Se o seu filho precisa ter um herói, esse herói tem que ser você, seu pai. Amém? Irmãos, temos também Jairo, um homem que tinha uma filha que estava doente, e ele foi em busca de Jesus. E aí no meio do caminho disseram para ele que sua filha estava morta, mas Jesus disse para ele: não temas, crê somente. Ele ficou firme, e ele foi com Jesus até a sua casa, e lá Jesus trouxe de volta a sua filha à vida. Mas ele não desistiu da sua filha, mesmo quando disseram que ela era um caso perdido. Será que tem filhos que são casos perdidos, irmão? Eu já ouvi pai dizer assim: meu filho é um caso perdido. Eu já ouvi pai falar isso, mãe falar isso. Eu quero dizer para você, pode ser perdido para nós, mas nunca é para Deus. O que é perdido para você, Deus não perde. O que nós perdemos, irmãos, Jesus é capaz de trazer de volta. Mas nós temos que ter uma relação com Jesus. Nós temos que caminhar com Jesus. Nós temos que ter intimidade com Jesus. Nós temos que confiar em Jesus. Porque o filho que está perdido para nós, não está perdido para Cristo. Ah, pastor, mas eu criei meu filho na igreja, ele cresceu na igreja. Quantos filhos cresceram na igreja que hoje estão nas drogas? Quantos filhos que cresceram na igreja hoje estão na homossexualidade? Né? O fato de você criar na igreja não define muitas coisas. O que define é você estar do lado do seu filho, é você realmente caminhar com ele, é você realmente ser o exemplo de fé que ele precisa. Nós precisamos trazer para nós essa responsabilidade. Ah, a culpa foi da igreja. Será? Né? Às vezes é fácil a gente jogar a culpa num terceiro, mas e nós? Né? O que nós temos feito? Então, oração é importante. Amém, irmãos? Por fim, qual é a última letra da palavra amor? É. Quem ama, renuncia. Fala para o seu irmão aí: quem ama, renuncia. Irmãos, a renúncia precisa estar no nosso coração. Ser pai e ser mãe de verdade nesse mundo, pais que verdadeiramente amam seus filhos, que querem fazer a diferença, tem que renunciar. Tem que renunciar aos seus gostos, aos seus desejos, muitas vezes, para investir no seu filho, né? Investir espiritualmente, investir materialmente. Quantos aqui já deixaram de comprar coisas para si para comprar para os filhos? Quantos aí já fizeram isso? É assim, irmãos. Quantos já deixaram de fazer festa para si, mas para os filhos fez? É assim.
a gente vai renunciando por amor aos nossos filhos. E muitas vezes a gente tem que renunciar às coisas de casa para trazer os filhos para a igreja. Às vezes nós temos que renunciar aos prazeres da vida lá fora para investir espiritualmente na vida dos nossos filhos dentro da casa do Senhor. Irmãos, quando existe um programa na igreja que visa a edificação dos filhos, os pais, nós pais, temos que investir nisso. Temos que renunciar muitas vezes aos nossos quereres e colocar, irmãos, o compromisso de edificar a vida dos nossos filhos em primeiro lugar. Então hoje eu quero deixar essa palavra ao coração dos irmãos, né? Fechando aqui o nosso acróstico, né? Orar e renúncia. Então aqui nós temos: amor tem a ver com atenção, com manter-se firme, com orar e com renunciar. Amém, igreja? Amém. Quem está disposto a comprar essa briga? Quem está disposto a assumir esse compromisso? Amém? Vamos ficar em pé nesse momento, para que nós possamos orar. E eu quero convidar